Aos irmãos inscritos no Panorama Bíblico e aqueles que estão chegando, saudações de paz. Peço a você que ainda não é inscrito que possa se inscrever e também compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ser edificado pela mesma. Quero deixar uma palavra aos nossos corações acerca do derramamento do Espírito, a promessa, o seu cumprimento e a sua continuidade nos dias atuais. O cristão bíblico, ele não é um cristão sensacionalista, ele é um cristão continuista, acreditando que os dons do Espírito, o derramamento do Espírito ainda continua nos dias atuais. Para a vossa meditação, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a seguir. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E há de ser também sobre os servos, e também sobre os servos derramarei, e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, fogo, sangue e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ainda o 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Derramamento do Espírito sobre toda a carne, uma promessa feita na antiga aliança, ainda na antiga aliança, mas que nos alcança neste presente século. A expressão derramarei transmite uma ideia de abundância, generosidade, totalidade, plenitude. No Antigo Pacto, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre pessoas específicas, reis, profetas, juízes, também para tarefas específicas. A promessa de Joel, ou dada por Deus através do profeta Joel, anuncia uma nova realidade. Deus concederia o seu Espírito Santo a todos os que pertencessem ao seu povo. Então a promessa de derramamento já não seria mais algo limitado a uma obra específica, a uma tarefa específica, a pessoas específicas, mas, como a própria palavra diz no último versículo que lemos, a todos quanto Deus chamar. Então a promessa do derramamento seria algo que abrangeria todos quantos se voltassem para Deus com sinceridade, com retidão e com o coração inteiramente voltado para Ele. No Antigo Testamento, o Espírito veio sobre Moisés, Números 11, sobre Sansão, livro de Juízes, capítulo 14, sobre Davi, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3, e era uma atuação, como dissemos, temporária e seletiva. Então nós vemos que os profetas no Antigo Testamento profetizaram acerca deste derramamento. Joel, no capítulo 2, ele profetiza que Deus derramaria o seu Espírito sobre filhos, filhas, jovens, velhos, servas e também servos. Então isso demonstra que o Espírito ele seria distribuído, derramado, concedido, sem distinção de idade, sem distinção de sexo ou de posição social. Em Ezequiel 36, versículo 26 a seguir, Deus promete, com o derramamento do Espírito, um novo coração, um novo Espírito, o seu próprio Espírito que habitaria no interior
do seu povo. Então, o derramamento, ele produziria, segundo as profecias feitas, uma transformação interior e não apenas manifestações internas, externas. Então, veja que a primeira obra, e essa é a mais importante a partir do derramamento, não é uma manifestação externa, não é uma movimentação humana, uma movimentação que está mais ligada à carne, mas a maior obra do derramamento do Espírito, o maior sinal, a maior evidência, é uma obra que se inicia por dentro de cada ser humano. O mentiroso não mente mais, o pecador não peca mais de forma deliberada, o ladrão não rouba mais, o adúltero não adultera mais, o prostituto não prostitui mais, porque foi alvo desse derramamento. O que passa disso é obra de engano. Jesus ele também prometeu, veja que antes dele subir aos céus, Jesus anunciou que enviaria o seu Espírito. João capítulo 14 relata essa narrativa bíblica. Jesus ele chama o Espírito de Consolador. Ele também diz que este Espírito permaneceria para sempre, não por um determinado momento, não para uma obra específica, mas para sempre com seus discípulos. Jesus afirma que sua partida, sua ascensão ao céu, seria necessária para que o Espírito viesse. Em Atos capítulo 1, versículo 4 a seguir, ele ordena permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o objetivo principal desse poder seria ser testemunha de Cristo. O derramamento do Espírito, ele também marca na vida de cada cristão, na vida de cada pessoa, essa questão de ser não apenas mais um que se aproveitaria, mas alguém que faria uso de forma deliberada, por ser cheio, por ter a presença, para adquirir bens para si, para enriquecer as custas do Evangelho. O que ele diz é o seguinte: vocês vão ser cheios do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então, esse era um dos objetivos, testemunhar acerca de Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele fala menos de riqueza e mais de Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele fala menos de si próprio e fala mais de Cristo. Então, nós temos o cumprimento desta promessa no capítulo 2 de Atos. No dia de Pentecostes veio um som como que de um vento impetuoso e veemente. E ali no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos, trancafiados, com medo dos fariseus, dos religiosos, dos mestres da lei, que perseguiram a igreja, que perseguiram os primeiros irmãos, eles estavam em oração, em comunhão. A Bíblia ainda diz que havia comunhão em tudo, até no partir do pão, e aí de repente foram vistas como que línguas de fogo que repousaram sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse foi o início daquilo que conhecemos como a igreja primitiva em Atos 2. O Pentecostes era uma festa judeia que era celebrada 50 dias após a festa da Páscoa, enquanto milhares e milhares estavam reunidos em Jerusalém. Deus inaugurou ali uma nova etapa da história da redenção. Pedro, ele traz um sermão e explica que o acontecimento era exatamente o cumprimento da profecia de Joel. O derramamento do Espírito, ele demonstra que Jesus ressuscitou, que Jesus foi glorificado, que Jesus reina à destra do Pai e que o Espírito foi enviado pelo Cristo exaltado. Então, olha o que é que o derramamento do Espírito ele faz na vida daqueles que o recebem. Nós automaticamente passamos a glorificar a Cristo, a declarar que Jesus ressuscitou, a declarar que Jesus foi glorificado. Então, como identificar uma mensagem transmitida pelo poder do Espírito Santo?
É quando essa mensagem ela glorifica a Cristo. É quando essa mensagem ela exalta a Cristo. É quando nessa mensagem o mensageiro, o pregador, ele testemunha acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Agora, existem propósitos para esse derramamento. O Espírito não foi enviado apenas para produzir experiências emocionais. Pular, rodar, plantar bananeira, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso aí são coisas físicas, carnais. É claro que em raras exceções, algumas pessoas, elas não conseguem se manter de pé diante da glória de Deus, diante do poder de Deus. Os sacerdotes, na inauguração do templo, lá no livro das crônicas, mostra que eles não se mantinham de pé, eles não conseguiam se manter de pé. São raras exceções, mas banalizaram, escandalizando, fazendo obras carnais e atribuindo isso ao Espírito Santo. Tomemos cuidado com essas ações da carne. A missão principal do Espírito é convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. É também regenerar. Ele fez isso com Nicodemos, capítulo 3 de João. Santificar, Gálatas 5. Capacitar o crente para servir a Deus, 1 Coríntios 12. E também produzir frutos, Gálatas 5, 22 a seguir. E o fruto do Espírito é a principal evidência, o principal sinal de uma vida regenerada, de uma vida transformada. O pular não é uma evidência, o rodar não é uma evidência, o plantar bananeira não é uma evidência. A maior evidência do Espírito Santo na vida de alguém é essa